Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com vocês. Eu sou Alexandre Alves, apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje teremos como tema Autodefesa, Deus condena? Irmãos, abra a Bíblia no livro de Lucas capítulo 22, do 35 ao 38. Jesus perguntou aos apóstolos: quando eu vi vocês sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou alguma coisa para vocês? Eles responderam: nada. Jesus continuou: agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la, como também uma sacola. E quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Porque eu lhes declaro, é preciso que se cumpra em minha palavra da Escritura. Ele foi incluído entre os fora da lei, e o que foi dito a meu respeito vai realizar-se. Eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: é o bastante. Palavra de Yod Heh Vav Heh. Irmãos, eu vou passar agora o outro livro que vocês irão abrir sua Bíblia em casa e ler para refletir este tema. É o livro de Números 20 a 25. Isso dá procedência ao direcionamento para vocês lerem, refletirem e buscar o entendimento através da sua leitura, da sua conduta à palavra do Pai, tá? Então, irmãos, voltando aqui para o tema autodefesa. Vivemos num mundo que está cheio de perigo, que a constantes instantes podemos ser atacados, podemos ser feridos, podemos sofrer represália. Claro, represália que eu digo sem a devida noção, sem a devida necessidade. Porque a repressão, colocando já um ponto, repressão e opressão são coisas diferentes uma da outra. É bíblico, é aceito por Deus reprimirmos o mal, reprimirmos o que é incorreto, reprimirmos o que desagrada ao Pai. Claro, não uma repressão dada com a grandiosidade do Pai, do nosso Criador. Mas nós, por sermos responsáveis para conduzir, vamos colocar um filho, ou uma pessoa que necessite do nosso caráter, da nossa atenção, da nossa condução e da nossa responsabilidade, deve sim um cristão que conduz um dependente nesta colocada situação saber reprimir. Claro, não com ódio, como você vai no livro de Números e vai ler o livro de Números no capítulo 35, do 20 ao 25. Livro de Números, capítulo 35, 20 e 25, que você vai entender. Claro, lá fala sobre o homicida, o ato do homicida, da pessoa que tirou a vida de outra, mas sem querer, por legítima defesa. Colocando esse ponto aqui porque a repressão, ela é um ato cristão, um ato dado por Deus. A repressão, você reprimir seu filho pelo erro que ele cometeu, pela infração que ele cometeu, ou seu subordinado. A repressão. Agora, a agressão e a opressão é diferente. Você agredir, oprimir, é diferente.
não é igual à repressão. A repressão permitida pelo Pai, pelo Criador. Então, irmãos, vamos aqui voltar ao contexto do tema. É proibido ou não a autodefesa? Vimos, irmãos, aí claramente, aí no livro de Lucas 22, 35, 38, que os planos de Deus Pai para com Cristo era que realmente ele se entregasse, ou melhor, Judas ter direcionado os soldados para que onde Cristo estava, onde eles estavam, Cristo fosse entregue para os soldados, para eles colocarem Cristo na cruz e ele vir a ser morto na cruz. Então, colocando o ponto das espadas. Por que as espadas? Porque quando Cristo estava conversando com os apóstolos, que ele se referiu a eles, para onde eles iriam, eles iriam levar o que eles deveriam levar. O que colocamos aí no ponto espada? O que quis dizer a espada? Aí em Lucas 22, 35, 38. Então, irmãos, na verdade a espada, ela não foi biblicamente ela não foi colocada neste momento uma espada literária, não. Literária. Uma metáfora de espada, não. Espada foi exatamente uma espada mesmo, uma ferramenta de combate. Se você vai para um combate, vamos dizer um combate hoje, um combate de guerra bélica hoje, de uma nação que luta por uma finalidade cristã, lutar contra uma nação que tem uma finalidade anticristã, vamos dizer assim. A espada que os soldados eles irão levar, claro que não vai ser uma espada como na época de Cristo, na época medieval, vamos colocar, era uma espada, realmente uma espada, um objeto de aço, de metal cortante. Não. O que é hoje uma arma de combate de hoje? Falando de arma de combate, são armas bélicas como uma metralhadora, um fuzil ou uma pistola. Isso falando de uma certa espada de combate que vimos hoje nos combates de nações inimigas com nações que defendem uma finalidade justa. Ou enfim, vamos resumir isso, vamos simplificar isso. Os apóstolos eles foram colocados, isso é falado por Cristo, de eles até venderem, quem não tivesse uma espada, vender um manto, vender uma manta e comprar a espada. Por que Cristo falou isso de espada? Para que espada? Cristo falou em espada? Sim, uma espada. Para que? Ia servir de que essa espada? Ia servir de autodefesa. Autodefesa. Os apóstolos, eles poderiam ser atacados e feridos. Atacados e feridos. Exatamente no ato de que Cristo foi pego e na medida que ele fosse ser pego, eles não fossem atacados e feridos, os apóstolos. Mas Cristo, como já era plano de Deus, plano de seu Pai, a ele ser pego pelos soldados e levado ao martírio, ao Calvário, era Cristo que ia passar por isso. Já era destinado a passar por isso. E não os apóstolos. O que Cristo falou? Que se alguém não tivesse uma espada, que pegasse e vendesse um manto,
uma manta e comprasse uma espada. Exatamente com a finalidade de autodefesa. Então, vamos ser justos em entendermos que a autodefesa, ela não é condenada por Deus. Autodefesa. Agora temos que ter muito cuidado e entender, avaliar e, claro, se necessário, sabermos usar a autodefesa, não como bem próprio, A Bíblia fala isso. Até no livro de Números 35, se você ler todo o livro, e que é correto, você lê todo o capítulo no livro de Números 35, não só o 20, 25, mas o capítulo todo, 35, você vai entender que lá fala sobre o homicida que tira uma vida com ódio. Lá fala do vingador, lá fala das cidades que Deus escolheu, que Deus falou para Moisés separar para aqueles homicidas que tiraram a vida de pessoas pelo ódio, ou que tiraram a vida de outras pessoas por autodefesa, sem querer, acidentalmente, sem plano nenhum de ódio, de maldade para tirar a vida de outro. Lá no livro de Números 35, 20, 25, você vai ver direitinho sobre este detalhe dos homicidas, tá? Homicidas com culpa de ódio no coração, que eles tiraram a vida de alguém, e os que não estavam com ódio no coração, mas por acidente ou por autodefesa, acabaram que tirando a vida de alguém, tá? Isso no livro de Números, Números 35. Se você ler todo, é até melhor, tá? Mas colocando aqui o ponto de Lucas, capítulo 22, 35 a 38, no livro de Lucas, é colocado bem claramente o ponto da espada nas mãos dos apóstolos. E isto, Cristo direcionando dentro do desejo do Pai, da justificativa, da autodefesa para eles. Então, irmãos, colocando o ponto atual, sabemos nós e não devemos nós ser hipócrita, porque a hipocrisia ela não é de Deus, a hipocrisia ela não faz parte do ministério cristão, da vida de Cristo, nunca fez parte. Sabemos nós que em questão de instantes podemos ser atacados verbalmente, atacados fisicamente pelo inimigo. Pode ser um inimigo sólido ou um inimigo humano, vamos dizer assim. Podemos ser atacados por algo. Pode ser algo humano ou pode ser algo não humano. Vamos dizer uma fera. Uma fera, ela não é humana, mas podemos ser atacados por uma fera. Aí, onde vamos agora entrar no nosso contexto atual. Um detalhe é, se eu sou atacado por alguém e eu vier a me defender, seja eu atacado verbalmente, atacado já está dizendo, atacado, alguém me atacou. Ela não teve a necessidade de me atacar, mas alguém me atacou.
certo? Temos que ter um discernimento, entender isso. Eu não tenho necessidade de atacar ninguém, não existe um cristão ter necessidade de atacar. Então, eu fui atacado, vamos dizer, verbalmente, para atingir o meu interior, ou fisicamente, eu ser atacado com os braços agredidos. Vamos colocar por um soco, ou por um objeto metálico, vamos dizer, ou de madeira. Aí colocamos o ponto. O que eu tenho que fazer? O que Deus me permite a fazer neste momento? Deus me permite eu agredir quem vem a me atacar? Claro que não. Claro que Deus não permite eu agredir quem vem me atacar. Deus permite eu me defender e usar a autodefesa. Pode ser a autodefesa que eu particularmente tenho conhecimento em arte marcial, ou pode ser que eu tenha que me defender com outro mecanismo, seja ele de madeira ou seja ele de metal. Agora, claro, o meu interior, Deus está conhecendo. Deus, ele sabe, ele está conhecendo. Se eu estou com ódio no coração, é bíblico, isso é bíblico. Está lá em Números, capítulo 35, todo 35. Deus vai ver se eu estou com ódio no coração em me defender, usar da autodefesa, se eu estou com ódio ou não naquele certo momento. E sabe também o coração daquele que está me atacando, que ataca. Ele conhece, claro, só Deus conhece nosso coração. Veja bem, irmãos, que detalhe interessante, que detalhe importante, na verdade, importante. Que a hipocrisia, falando disso, a hipocrisia hoje, ela é imensa. Ela é imensa. Ela julga você, ela crucifica você, ela me crucifica. Ela cerca o verdadeiro cristão, o verdadeiro guerreiro cristão, combatente cristão. A hipocrisia, ela cerca para crucificá-lo, para prendê-lo, entre aspas, para prendê-lo que eu digo numa situação que o cristão ele pode se sentir muito mal, se sentir reprimido, na verdade oprimido por tal situação, colocando o contexto autodefesa. Então, irmãos, voltando aqui para a autodefesa, se eu chego a ser atacado por alguém ou por uma fera, é claro que eu tenho que defender, que eu tenho que me defender, ou defender um inocente, um que não consegue se defender, um que não consegue. Vamos colocar a história de Moisés. Moisés, quando ele foi lá no Egito, o que aconteceu com Moisés? Quando ele viu um soldado egípcio agredindo um escravo, o que Moisés fez? Todos nós conhecemos essa história. Nos filmes de Moisés tem lá. O que Moisés fez? Ele chegou lá, ele tirou a vida do soldado. Ele tirou a vida. E olhe que Moisés foi considerado o mais manso dentre os homens. Dentre os homens, o homem mais manso, Moisés. O que ele fez lá no Egito? Ele tirou a vida de um soldado, de um injusto, de um agressor e opressor, que ele estava oprimindo o escravo. Agora claro, não justifica a nós estar tirando vidas, não justifica. A nós está tirando vidas. Agora, Deus viu a ação de Moisés, Deus viu claramente a ação de Moisés, Deus conheceu o coração de Moisés e o porquê que ele agiu daquela forma. Moisés, lá dentro do Egito, quando ele tirou a vida de um opressor, ele oprimia o escravo, ele agredia o escravo.
Deus tirou a vida do soldado. E claro, até escondeu o corpo. Certo? Mas Moisés ele estava usando da autodefesa com o coração justo de estar defendendo um inocente. Um inocente. Tá? Não existe na Bíblia, não tem na Bíblia, não existe na Bíblia, se você abrir, de Gênesis a Apocalipse, que Deus condenou Moisés pelo tal ato. Pelo tal ato. Não tem. Até hoje eu não encontrei. Pode ser até que eu encontre. A condenação de Moisés pelo certo ato. Dele ter tirado a vida de um soldado egípcio. Por ele ser opressor a um escravo. A um escravo, a um irmão seu. Tá? Que ele defendeu. Então, irmãos, voltando aqui ao assunto. A hipocrisia, ela não para de trabalhar. Porque o inimigo de Deus, o anjo caído, ele é astuto em usar da hipocrisia. Ele é astuto. Ele usa a hipocrisia diariamente contra nós. A hipocrisia, usando o termozinho, a falsidade. O inimigo de Deus, ele usa isso contra os filhos de Deus, os cristãos, os guerreiros. Direto, em todo instante ele usa a hipocrisia para tentar derrubar ou tentar até mesmo atrapalhar o trabalho de um guerreiro cristão. Isso aí falando do povo hipócrita, das ferramentas do inimigo, de pessoas que são ferramentas do inimigo. Eles usam muito da hipocrisia para se darem bem, para criarem falsos contextos. Na verdade é falso contexto. Então, irmãos, vimos aí no livro de Lucas 35, 38, no caso da espada, que Cristo, ele falou para terem espadas, porque eles poderiam ser atacados pelos soldados, naquele determinado período ali, momento que eles estavam passando de que Cristo ele fosse pego pelos soldados e levado ao martírio. Então, Cristo, ele disse, vamos dizer assim, ele permitiu que e olhem que os apóstolos eles não eram combatentes, eles não eram soldados. Veja bem que ponto interessante, os apóstolos não eram soldados nenhum tipo de exército. Cristo disse, tenham espadas. Não foi uma espada metáfora, espada, arma de combate, espada. Para quê? Para atacar alguém? Não foi para atacar ninguém, foi para autodefesa. Então, irmãos, para resumir o vídeo, irmãos, que já está ao fim, o cristão de verdade, o homem cristão de verdade, ele tem que ser guerreiro de combate. Seja o combate espiritual, interior, dele mesmo, para se defender dos inimigos, isto na guerra espiritual, ou pode ser o combate físico, com a missão de quê? Qual é a missão que tem um guerreiro cristão neste determinado combate físico? É usar de sua autodefesa para proteger-se, se defender, não com ódio, é para preservar a sua vida. Quem foi que deu a vida? Foi o Criador, Deus. Quem que pode tirar a vida? Quem que pode, único? O Pai, Criador, não é eu, não é você que tem que tirar a vida. Mas devemos proteger o nosso maior bem, Isso é bíblico, isso é a palavra de Deus, que é a vida. Então, temos sim que nos defender, autodefesa, seja de quem for, seja de uma fera, ou seja de um inimigo humano, vamos dizer assim. Temos que nos defender e defender um inocente, quem não tem a condição de se defender. Isto é fato de guerreiro cristão, um combatente cristão. Não é usar isso para o mal, para a maldade, não é. É autodefesa, preservar a vida, o dom que Deus nos deu. Tá, irmãos? Então, irmãos, leia Lucas 22,
do 35 a 38 e ler também no livro de Números, do capítulo 35, 20 ao 25, tá? Aí você se direciona melhor, você avalia na sua casa aí com tranquilidade, tá? Então, um forte abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.